puder desligar nesse momento aí, desativar o seu microfone, tá certo? Só para a gente poder ouvir você também? Melhor aqui, ouvir melhor. Isso, Miriam, por favor. Isso. E a gente dá início aqui. Bom dia a todos, então. Eu desejo a todos um feliz e abençoado 2021. Sejam todos muito bem-vindos à nossa ED Online 2021. Nesse 3 de janeiro de 2021, primeiro domingo, né, do ano de 2021, nós estamos reunidos aqui na plataforma Zoom. Queremos saudar você também que está acompanhando esse vídeo no nosso canal no YouTube. Nós desejamos a você e toda a sua família um feliz 2021. E que a ED Online continue sendo uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor para edificar a sua vida espiritual, o seu crescimento espiritual, ajudar e colaborar e fortalecer o seu ministério no reino de Deus. Esse é o nosso desejo, tá? Nós preparamos para esse mês de janeiro uma série de mensagens, de estudos bíblicos, na verdade, no tema Perto Quero Estar. Um tema maravilhoso, um tema que nós nos propusemos a estudar e a refletir nesse tema, no sentido, assim, de estarmos perto do Senhor Jesus, sabe, aos pés do Senhor Jesus, buscando nele o fortalecimento para a nossa vida, mas mais do que isso, buscando nele a referência para a nossa vida. Colocamos esse tema, né, perto quero estar, no sentido de que eu e você nos aproximemos do Senhor Jesus para imitá-lo. Nós queremos ser parecidos com o Senhor Jesus. Esta é a obra que o Espírito Santo está realizando em mim, está realizando em você. Então, o desejo do nosso coração, o desejo da ED Online, é que nós sejamos imitadores de Cristo Jesus. Para isso, nós selecionamos 5 disciplinas espirituais para meditar em cada um dos domingos desse mês maravilhoso de janeiro. Hoje nós vamos estudar a disciplina da simplicidade. Domingo que vem nós vamos falar sobre o serviço, depois confissão de pecados, depois nós vamos falar sobre meditação e a gente encerra, pela graça de Deus, em 31 de janeiro com o jejum bíblico. Então são 5 disciplinas espirituais selecionadas a dedo para fortalecer a nossa vida espiritual e fortalecer o nosso ministério. Você que é novo por aqui, eu vou pedir para você colocar o seu nome, de onde você está assistindo essa aula, de que igreja você participa, né? Porque nós tivemos a graça e a alegria de receber aqui irmãos de outras denominações, de outras igrejas aqui de Sorocaba, do Brasil e quem sabe até do mundo, né? Haja visto que o nosso link está aí na internet, né? Então coloque aí o seu nome, não precisa ser completo não, o seu nome, de onde você está assistindo esse vídeo, essa aula, e de que igreja você é membro, tá? Só para a gente poder conhecer aqui melhor um pouco o nosso público, tá certo? Bom, nós vamos começar com uma oração cantada. Há uma música, uma canção que inclusive nos inspirou para a escolha desse tema, Perto Quero Estar. E é exatamente o título desta canção linda. Eu convidei então a Elô e o seu esposo Rafael. A Heloíse e o Rafael são membros aqui da Igreja do Calvário de Sorocaba, são da equipe de louvor aqui da nossa igreja, e eles gentilmente aceitaram o nosso convite para fazer essa oração cantada. É uma oração musical. A letra desta canção é realmente uma oração. E eu gostaria que você ouvisse com bastante atenção, e mais do que isso, que você fizesse junto com a Elô e com o Rafa, junto conosco, essa oração, consagrando a nossa vida e o nosso coração ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Depois desta canção, nós já iniciaremos a nossa aula. Por favor, Elô. Perto quero estar, junto aos teus pés,
mais prazer maior não há. Me render e te adorar. Tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco, sei, comparado ao que é. Não sou apenas cego, teu amigo me também. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Amém. Marcão, está sem áudio aí, Marcão. Opa, perdão. Perdão. Obrigado, pastor. Elô e Rafa, muito obrigado, viu? Que Deus continue abençoando a vida e o ministério de vocês, tá? Amém. A gente agradece pelo convite, pastor. É um prazer estar aqui com vocês. Amém. Olha, Dispostos e disponíveis aqui. amém. Irmãos, nós vamos passar então a nossa aula. Nesse tema da simplicidade, eu convidei o pastor Guilherme, é um dos pastores aqui da Igreja Presbiteriana do Calvário de Sorocaba, pastor de jovens, pastor da nossa juventude. Eu convidei o Guilherme para dar essa aula introdutória aqui, sobre o tema simplicidade. Então, pastor, seja muito bem-vindo à nossa ED Online, fique à vontade e vamos juntos meditar nesse tema maravilhoso. Obrigado, Marcão. Valeu, obrigado pelo convite. Gente, antes de qualquer coisa, eu quero aqui dar uma palavra de gratidão aos irmãos que estiveram orando por nós. Graças a Deus, pela graça do bom Deus, nós tivemos aqui em casa, tivemos o Covid, mas tivemos alta. O médico deu alta para nós. Graças a Deus estamos bem. Estamos no meio de um tratamento ainda, mas reagindo bem a esse tratamento, contando com a graça de Deus, aí melhorando dia após dia. E eu quero aqui deixar minha palavra de gratidão àqueles que estiveram orando, mandando mensagem para nós aqui. Foi muito importante, viu, gente? Graças a Deus, aí estamos vencendo. Vencemos e estamos aí melhorando dia após dia. Então, queria deixar essa palavra aí para os irmãos. É sério, se cuidem, né? Se cuidem, estejam se precavendo mesmo. Estejam sempre atentos, porque o negócio não é brincadeira, não. Mas Deus tem sido gracioso conosco, tem nos dado vitória dia após dia. E eu quero deixar aqui minha palavra de gratidão, o acolhimento, o carinho, as orações, as mensagens. Isso é bênção na nossa vida, viu, queridos? Então, se eu pudesse aí estar com vocês, eu queria abraçar todos.
vou falar uma coisa, se eu fosse abraçar, não ia passar nada para vocês. Graças a Deus, já estou livre livre do Covid, mas, né? Então, eu queria deixar, antes de qualquer coisa, essa palavra de gratidão e louvor ao nosso Deus. É graça de Deus sobre a nossa vida. Queridos, eu quero compartilhar com vocês hoje um tema que tem me chamado bastante atenção nesses dias. Principalmente, acho que depois dessa experiência que a gente teve aí com a questão do Covid aqui em casa, né? Eu, a minha esposa, a minha filha, a gente teve. E uma das coisas que a gente conversa aqui em casa é que algumas coisas mudam para a gente. Existem coisas que, de repente, elas perdem um pouco o sentido. Você fala assim, puxa, por que tudo isso? E outras coisas que, de repente, não tinham tanto sentido começam a ser valorizadas. E aí eu acho que caiu bem como uma luva esse tema de simplicidade, porque a gente começa a valorizar coisas simples que antes a gente, de repente, não valorizava. Não que não valorizasse mesmo, mas que, de repente, coisas simples ganham um novo tom, ganham um valor maior. Coisas simples começam a fazer um sentido muito maior, é muito mais significativo. E daí veio esse tema, falei assim, puxa, que bacana, e aqui na preparação, aqui nos estudos, Deus vai falando, trabalhando ao nosso coração também. Então, hoje nós vamos falar sobre simplicidade, queridos, e pode ter, de repente, muitas dúvidas, você pode ter muitas dúvidas com relação a esse tema, essa temática, e muitas pessoas, às vezes, podem confundir outras coisas, assim, isso é ser simples. Outro dia a gente estava conversando com alguns irmãos, falou assim, o que é ser simples? É você andar de bermuda, ou você andar de calça jeans, ou você vestir um terno? Eu acho que isso aí é um outro assunto, não tem nada a ver com simplicidade. Simplicidade tem muito mais a ver com o que está dentro da gente do que aquilo que está fora. Eu acho que o que está fora é só a ponta do iceberg. O que está fora é só, de repente, algo exteriorizado daquilo que está dentro. Mas isso aí a gente vai conversar depois, durante a aula. Antes de qualquer coisa, eu quero ler com vocês o texto bíblico, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3, que é um texto muito famoso, muito conhecido. É o texto das bem-aventuranças, no famoso Sermão do Monte de Jesus. E Jesus começa lá o Sermão do Monte e ele vem e ele faz essa declaração maravilhosa. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Eu quero convidar você nesse momento a fechar seus olhos onde você estiver. Eu quero fazer uma breve oração aqui. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, nós vamos estudar a Tua Palavra, nós vamos estudar aqui um tema tão importante na vida cristã, um tema que o próprio Senhor Jesus abordou. E eu peço, Deus, que o Espírito de Jesus, o Espírito Santo do Senhor, fale ao meu coração e ao coração dos meus irmãos nessa manhã, nessa aula. Ó Deus, move, Senhor, o nosso pensamento, move as nossas emoções, mas principalmente o nosso coração na Tua presença, para a Tua direção, ó Deus. Fala conosco, Deus, ensina-nos, em nome de Jesus. Amém. Bom, para falar sobre simplicidade, daí então vem uma pergunta para nós. O que é simplicidade, queridos? O que você pode dizer sobre isso? Antes da gente continuar aqui, se você tiver algum comentário, alguma pergunta, você pode colocar no chat, tá? E depois a gente vai ter um tempinho para a gente debater, para a gente responder. De repente você coloca no chat uma pergunta agora no começo, e no meio da aula, de repente, a gente já até responde, tá? Mas, de repente, você quer fazer alguma contribuição, alguma coisa, coloca lá que depois a gente vai abrir para
as perguntas, vai ter um tempinho aí para responder aí os seus questionamentos aí. Mas aí vem esse questionamento, o que é simplicidade? E para ajudar a gente a entender um pouquinho o que é simplicidade, nós temos que, de repente, ver também o que é o contrário. O que seria o contrário de simplicidade? Eu tirei aqui da cartola, vocês podem até não concordar comigo, mas eu creio que o contrário de simplicidade é complexidade. Você simplificar alguma coisa ou você complicar algo. E quando Jesus fala de uma vida simples, ele está falando assim, vocês têm que simplificar a vida de vocês. Eu creio que a vida já é complexa demais para a gente deixar ela mais complexa ainda. Quem fala alguma coisa assim é o Mário Sérgio Cortella. Ele fala isso. Então, mas e tem gente que gosta, né, também de falar usa aquele ditado, né? Tem gente que tem um tema para a vida dela. Por que simplificar se a gente pode complicar? Mas a vida cristã é o contrário. A vida cristã, ela simplesmente vai na contramão disso tudo. Por que complicar se a gente pode simplificar? E Jesus mesmo nos ensina, bem-aventurados os pobres em espírito. Essa questão de pobreza não é pobreza econômica, tá? Não estamos falando disso. Mas é de um espírito, da nossa espiritualidade. Nada que venha complicar tanto. E aí vem essa questão, o que é uma vida complexa? Uma vida complicada é uma vida que precisa de muitas coisas. É uma vida que depende de muitos fatores, depende de muitas circunstâncias, é uma vida que precisa de vários detalhes, por isso que ela é complexa. Ela depende disso, que se de repente isso não der certo, vai atrapalhar aquilo, e aquilo, ele não vai influenciar aquilo outro. Então, isso é uma vida complexa. E Jesus, se você for ver no Evangelho, ele sempre vai na contramão disso, é tudo muito mais simples. Jesus nos ensina tantas coisas. O Evangelho mesmo é simples. O Evangelho é a boa notícia. O mundo que andava em trevas viu grande luz. É a luz, a esperança, as boas novas, a boa notícia. É a salvação. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Entrega a sua vida a Jesus. Não é a complexidade, muitas vezes até a religião, a religiosidade, agora falando da religiosidade, ela complica a situação. O evangelho é simples, mas a religiosidade, ela complica as coisas. Então, se a gente for tentar entender um pouquinho sobre simplicidade, uma vida simples, é o contrário de uma vida complexa que precisa de muitas coisas, depende de vários fatores, depende de várias circunstâncias. Tem um autor, um escritor, que eu gosto muito, o Aiden Tozer, o famoso A.W. Tozer. Tozer, ele, em um de seus livros, A Procura de Deus, ele fala sobre a bênção de nada possuir. E nessa obra de Tozer, ele fala o seguinte, que no relato da criação, o Senhor preparou um mundo de coisas úteis e agradáveis para sustento, por deleite do ser humano. Então, pense só, Deus criou o mundo, com todas as coisas nesse mundo, para sustento, para deleite, para ser coisas agradáveis para o ser humano. Tudo isso que Deus criou, nós podemos chamar de coisas, né? O Tozer, ele chama de coisas. Daí Tozer ele começa a desenvolver o seu pensamento, e ele fala assim, que com o pecado, aquilo que era para ser útil, agradável, para o deleite do ser humano, tudo isso que era para nos servir, tudo isso que deveria ser para servir o ser humano, tornou-se agora o senhor do ser humano. Isso por causa do pecado. E se a gente for pensar dentro da linha de raciocínio do Tozer, tudo aquilo que, vamos dizer assim, que Deus criou para ser bênção,
para nos servir, para nos abençoar, para ser útil para nós, por causa do pecado, ele, vamos dizer assim, ele trocou de lugar. O pecado faz com que as coisas eles saiam do seu devido lugar. E a primeira coisa que sai do lugar na questão da queda, na questão do pecado, a primeira coisa que sai do lugar é quando nós tiramos Deus do lugar que ele deveria ocupar do nosso coração. E aí nós colocamos coisas, nós colocamos pessoas, nós colocamos posições, nós colocamos tantas outras coisas no lugar de Deus. Então, aquilo que era para ser útil e agradável, aquilo que era para ser para nos servir, fez com que agora a gente venha a servir essas coisas. E isso, vamos dizer assim, nos escraviza. Isso tornou-se, então, o nosso Senhor. Tudo porque Deus foi tirado para fora do coração humano. E quando não há nada no coração humano, ele precisa ser preenchido com alguma coisa. Ele precisa ser preenchido com coisas. Então, quando vem o pecado, ele tira Deus do trono do nosso coração. E aí o ser humano ele sente aquele vazio e ele vai preencher com coisas. Por isso, quando temos a percepção de que nada temos, que é o que Tozer fala aqui, a bênção de nada possuir, quando temos essa percepção de que nada temos, nada é nosso, mais Deus se torna suficiente para nós. Por isso que Tozer fala assim, é a bênção de nada possuir. Quando a gente tem essa percepção, nada que eu tenho é meu, nada que eu tenho é minha posse, nada do que eu tenho, vamos dizer assim, vai ser para mim mesmo. Então, quando eu tenho essa percepção de que nada é meu, eu sou mordomo de tudo isso, eu sou administrador daquilo que Deus confiou nas minhas mãos, eu tenho uma outra percepção. E Deus se torna, então, suficiente para nós. Só que tem uma questão aí, por causa do pecado, o contrário também é válido. Quando, de repente, eu penso que isso é meu, eu preciso daquilo outro, eu, então, me torno dependente. E aquilo que era para me servir, agora eu sou servo daquilo. Eu sou servo daquilo outro. Tozer chama isso de a tirania das coisas. Essa vida complexa, essa vida complicada, essa vida que parece que precisa de muitas coisas, que depende de muitas coisas. E tudo isso Tozer chama de a tirania das coisas. E o que é essa tirania das coisas? O que a gente pode dizer o que pode ser, de repente, algo que possa, ao invés de nos servir, a gente pode estar, de repente, servindo tudo isso? Por exemplo, bens materiais, bens, posses, recursos. Né? O que você tem, de repente, poderia ser algo muito bom, e, de repente, tudo isso pode ser um tirano, pode ser um senhor na sua vida. Sucesso, não só coisas, mas o sucesso, posição, a segurança. Tudo isso, de repente, ao invés de nos servir, de nos abençoar, pode estar sendo algo que pode estar sendo, de repente, o senhor da nossa vida. E se vocês forem perceber, existe algo também na tirania das coisas que Tozer também trabalha aqui. Ele fala sobre a minha vida. Ele fala sobre o si mesmo. Eu quero viver a minha vida. Então, de repente, a gente olha para nós mesmos, para a nossa vida, como se a nossa vida fosse nossa. Da mesma forma com que a gente trata os recursos, os bens, ou qualquer outra coisa, a gente trata até mesmo a nossa vida, a minha vida, eu trato a si mesmo como, de repente, algo que eu preciso, é meu, eu tomo conta, eu faço disso o que eu quiser, porque, afinal de contas, eu tenho que viver a minha vida, eu tenho que aproveitar, eu tenho que, puxa, isso é importante para mim.
E sobre isso, Tozer trata sobre isso daí, para ele é a tirania das coisas. Então pense só, não é uma questão de posses ou de bens. Não é você ter ou deixar de ter, mas é não permitir que você seja possuído, dominado ou escravizado pelo que você tem ou deixa de ter. Que isso não te domine. Em nome, muitas vezes, da minha vida, olha só, em nome, muitas vezes, da minha vida, pessoas não vivem mais para Deus, mas vivem para si mesmas. E aí eles correm atrás, ok, de tudo isso que está aí. Tá aí, bens, recursos, sucesso, segurança, e daí eu corro atrás, porque, afinal de contas, eu tenho que, em nome da minha vida. Pessoas não vivem mais para Deus, mas estão escravizadas por coisa ou até mesmo por si mesmas, pela sua própria vida. É sobre essa tirania que Jesus, sobre essa tirania da minha vida, que Jesus, ele falou nesse texto de Mateus 16. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a vida por minha causa, a encontrará. É justamente dessa questão dessa vida, assim, essa vida, eu tenho que lutar pela minha, eu tenho que vencer na vida, estou lutando porque afinal de contas é a minha vida, quando a gente pensa que a gente é dono de alguma coisas, ou até mesmo de nós mesmos, Jesus vem e nos dá essa palavra, quem quiser salvar, quem quiser ganhar, vai perder, mas quem perder por minha causa, o que vocês têm não é de vocês, o que vocês possuem não é posse de vocês, até a vida de vocês pertence a mim. Quando a gente começa a compreender essas coisas, aí a gente começa a encontrar a verdadeira vida, porque quem perde a sua vida por minha causa, a encontra. Muitas vezes nos enganamos ao pensar que sabemos definir as prioridades da nossa vida, ou mesmo aquilo que pode ou não pode entrar no nosso coração. A gente pensa que, isso é bom, isso pode tomar conta do meu coração, isso eu posso ter um lugarzinho especial no nosso coração. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Até mesmo o nosso amor é afetado pelo pecado. Eu queria chamar sua atenção aqui que pense uma coisa, a gente pensa, puxa, o amor é sublime, o amor vem de Deus, mas quando ele encontra um lugar no coração pecaminoso, até mesmo o nosso amor, ele pode ser afetado pelo pecado. Olha só o que queria chamar sua atenção para esse texto aqui, de Gênesis 22:2, sobre Abraão. Preste atenção como o amor é afetado pelo pecado. Então disse Deus, tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto num dos montes que lhe indicarei. Eu não sei se você prestou atenção nesse texto, mas Deus sabia do amor no coração de Abraão. E o texto é bem claro, bem enfático nisso. Ele coloca aqui entre vírgulas aqui, para enfatizar aqui, seu único filho Isaque, a quem você ama. Tipo assim, é aquele que ocupa o lugar no seu coração. É aquele que tem prioridade, é aquele que ganhou proeminência no seu coração. É aquele que ganhou um lugar especial que ele não deveria ocupar no seu coração. Olha só. Tozer, ele chama isso de amor não purificado. Deus nunca quis, gente, que Abraão realmente matasse seu filho Isaque, mas ele queria removê-lo do templo do seu coração, para que ele reinasse ali sem rivais. Deus queria corrigir o amor de Abraão, não extinguir o amor dele. E muitas vezes, algumas coisas acontecem na nossa vida, não porque Deus quer tirar o amor do nosso coração, de forma alguma. A Bíblia fala que Deus é amor, mas muitas vezes o nosso amor precisa ser purificado. E Deus muitas vezes está tratando o nosso coração. E daí Tozer chama isso de amor não purificado.
Então, existem coisas na nossa vida que não são necessariamente más, mas podem sutilmente se tornarem ídolos, ocupando o lugar que não deveriam no nosso coração. Olha só. Então, aí a gente já aprende uma lição. Puxa, toda forma de amor, toda manifestação, todo sentimento ou atitude de amor é puro? Não. Mas Deus estava trabalhando na vida de Abraão aqui para purificar o amor do coração dele. E como que começa esse processo de purificação? Através de um amor obediente. Através de um amor obediente. Abraão depositou toda a sua expectativa em seu filho. Pense uma coisa. Abraão depositou a promessa do próprio Deus, gente. Então, vocês estão vendo, até mesmo no ambiente cristão, num ambiente religioso, isso pode, de repente, tomar um outro lado. Olha só, porque a promessa de Deus sobre a minha vida, Abraão podia falar assim, olha, Deus tem uma promessa de Deus na minha vida, e a promessa está em Isaac, meu filho. Primeiro, claro que Abraão já pisou na bola ali, já com Agar, né? Porque ele pensou que, não, eu vou dar um jeito e tal, mas por causa da promessa, de uma promessa, Abraão, de repente, estava depositando uma expectativa muito grande, uma esperança muito grande agora no filho, porque a promessa, de repente, ela iria depender agora de Isaac, não mais do que Deus tinha falado. A promessa agora ia depender disso ou daquilo, e muitas vezes na nossa vida, gente, a gente pensa que a promessa de Deus vai se cumprir, por quê? Não, porque agora eu vou fazer uma entrevista de emprego. Porque agora, de repente, o resultado deu assim. Porque agora alguém falou tal coisa. Então agora a promessa vai se cumprir. Não, a promessa ela se cumpre porque Deus diz que vai se cumprir. Não porque as circunstâncias elas são favoráveis ou menos favoráveis. Então, quando Deus trata Abraão aqui, ele vai tratar esse amor obediente na vida de Abraão. Então, pense só, toda a expectativa que Abraão coloca, promessa, a aliança que Deus tinha feito, a herança, alegrias e realizações, conte as estrelas, Abraão. Então, de repente, tudo isso começou a ocupar, de repente, lugar no coração de Abraão, e tudo estava, de repente, focado onde? Isaac. Opa, isso estava tomando lugar muito grande no coração de Abraão. Quando Abraão obedeceu, quando Abraão ele decidiu obedecer ao Senhor, falou assim, eu vou sacrificar Isaac, ele se desfez de tudo e se tornou um homem totalmente entregue, que nada possuía. Pense só, a promessa, a aliança, a herança, as alegrias, a descendência como as estrelas do céu, até tudo isso Abraão não possuía. O que ele possuía? A palavra de Deus. O que Deus tinha falado para ele. Então, gente, olha só como Deus trata o coração desse homem. E como a gente precisa muitas vezes aprender aqui com Abraão, nesse amor obediente. Para assim, Deus, eu vou entregar Isaac. Olha, parece que tudo está indo para que Isaac seja o cumprimento da promessa. Mas daí vem Deus e fala assim, não é Isaac, sou eu. Sou eu, meu filho. É o que eu tenho para você. É o que eu tenho para a sua vida. Não é o que Isaac vai te proporcionar, mas o que eu vou dar para você. E quando a gente sacrifica Isaac, quando Abraão sacrificou Isaac, Abraão não tinha mais nada. Ele só tinha Deus. E aí é o que, voltando ali, é o que Tozer fala, né, sobre a bênção de nada possuir. É a dependência total de Deus. E aí, gente, é uma vida simples. O que aconteceu com Abraão? O seu amor foi purificado. Então, olha só Deus tratando o coração de Abraão. Deus, como eu falei, Deus não queria matar Isaac. Deus não queria acabar nem com o amor no coração de Abraão, mas queria purificar o coração de Abraão. Abraão, ele era muito rico.
A Bíblia fala isso, ela não esconde isso. Diz que era um homem muito rico, possuía ovelhas, gados, camelos, servos e servas. Abraão era muito rico. Tinha esposa e tinha seu filho Isaque, que estava vivo agora ao seu lado. Ele tinha tudo isso. Só que depois que seu amor foi purificado, ele entendia que ele tinha tudo, mas nada possuía. E ali estava um grande segredo espiritual para a sua vida. Uma vida simples. E Abraão tinha tudo, mas não possuía nada. Nada era dele. Ele sabia que nada era dele, porque o coração dele não estava em nada disso. Depois da amarga experiência no monte, os pronomes meu e minha jamais tiveram o mesmo significado para Abraão. Muitas coisas foram colocadas para fora do seu coração e agora ele estava livre delas. Se quisermos de fato, queridos, se quisermos de fato conhecer a Deus intimamente, assim como Abraão conheceu, foi chamado amigo de Deus. Oh, olha, glória a Deus, puxa, como anseio por isso. Guilherme, amigo de Deus. E como eu desejo isso para você, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, que você seja chamado amigo, amiga de Deus. Muitas coisas foram colocadas para fora do coração de Abraão, porque o amor dele foi purificado. Deus muitas vezes quer purificar o nosso coração, meu coração, seu coração. Mas onde a gente está depositando o nosso amor, a nossa esperança, a nossa confiança, até mesmo as promessas de Deus? Se quisermos conhecer Deus intimamente, assim como Abraão, precisamos aprender a trilhar o caminho da entrega. O caminho da entrega. E para aprender mais sobre esse caminho da entrega, de uma vida simples, Jesus nos apresenta dois professores. Quem faz essa metáfora desses dois professores é o monge Martinho Lutero. Então, eu queria aqui... Jesus nos apresenta dois professores para uma vida simples. Então, eu quero pegar uma metáfora aqui de Martinho Lutero para já caminhar aí para o final da nossa aula, para a gente tirar algumas lições disso tudo. Olha só, a primeira metáfora aqui de uma vida simples precisamos aprender com as aves do céu, os nossos mestres. Olha que coisa. Olha o que Jesus fala aqui. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Olha só o finalzinho, não tem vocês muito mais valor do que elas? Quando a gente vai ver um texto desse daqui, aqui ele está falando aqui que as aves do céu são os nossos mestres. Mestres, eles ensinam o quê? Mestres ensinam sobre valores, sobre princípios. E aqui ele está falando que vocês não têm mais valor do que essas aves. Então, se formos ver aqui, as aves dos céus, Martinho Lutero, ele fala assim, viu? Vocês muitas vezes se acham tão avançados, tão inteligentes, tão capazes. Olha, as aves estão sendo mestres de vocês. As aves estão ensinando vocês. Olhem para elas um pouco, elas estão ensinando alguma coisa. Olha, elas não semeiam, elas não fazem isso, não fazem aquilo. Vocês não têm muito mais valor do que elas. Se Deus cuida delas, não vai cuidar de vocês. Por que complicar? Por que, de repente, depender de tantas coisas? Se é só você depender de mim. Eu cuido das aves, eu cuido de você. Eu cuido de você. Por isso, esses nossos mestres, as aves, elas nos ensinam que uma vida simples é uma questão de princípios. Mestres nos ensinam princípios, nos ensinam valores. Onde que está o teu coração? Onde você tem depositado a sua esperança, as suas expectativas?
Olhem as aves dos céus. Um segundo professor, que também nos ensina, aqui, conforme essa metáfora de Lutero aqui, são os lírios do campo, que são os nossos teólogos. As aves eram os nossos mestres. Aqui, Lutero ele fala que os lírios são os nossos teólogos. Olha só o que diz a palavra de Deus. Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Olha só, os lírios, eles não se preocupam. Eles não se preocupam. Vamos ver aqui o que diz o texto logo seguinte. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? A erva do campo, ela nasce hoje, amanhã ela murcha, e mesmo assim Deus dá o sol para ela crescer, Deus dá o sustento, Deus faz cair o orvalho sobre ela, a chuva sobre ela, ela faz ela tirar da terra ali o seu sustento. Será que Deus vai tratar, ele cuida daquela florzinha, às vezes aquela flor lá no deserto. Uma flor que nasce no deserto, homem nenhum consegue ver, nem contemplar a beleza dela, ela nasce e ela morre, mesmo assim Deus cuida. Sabe por que ela nasce lá no deserto, sem ninguém ver? Existem flores que são tão raras que elas nascem um dia, no outro ela já morre, e às vezes ser humano nenhum consegue ver. Ela nasce para a glória de Deus, e mesmo assim Deus a sustenta, nem que dure um dia. Quanto mais vocês, homens de pequena fé, pense só, se as aves do céu são os nossos mestres, os lírios são os nossos teólogos. E teólogos, eles nos ensinam algumas coisas. Eles nos ensinam que uma vida simples é uma questão de fé também. Então, precisamos aprender duas coisas. Uma vida simples é uma questão de princípios. E uma vida simples é uma questão de fé. Uma questão de fé. Quando Jesus diz para não se preocupar com a própria vida, quanto ao que comer ou vestir, ele está mostrando que o pecado não está na roupa ou na comida, mas em qual a nossa prioridade, onde está o nosso coração. O pecado é onde nós colocamos o nosso coração. O pecado não é aquela roupa, o pecado não é aquela comida, não é aquela bebida, mas onde está o nosso coração, onde nós colocamos, de repente, aquilo que para nós é importante e podemos dizer, é meu, é minha posse ou é minha vida. É minha vida. Daí, Jesus vem no final desse texto de Mateus 6 e ele faz uma declaração maravilhosa aqui para nós que nós já vamos caminhando aqui para o final da nossa lição. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, sua justiça e todas, olha só o que Jesus fala, todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Busquem uma coisa. Busquem em primeiro lugar. Definam qual a prioridade para a sua vida. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Simples. Simples é o contrário de complexo, né? E uma vida complexa é uma vida ocupada com muitas coisas. Quando Jesus diz para olharmos para os lírios do campo, as aves do céu, ele fala que elas não se preocupam. E a preocupação, o que é preocupação? Preocupação é ocupar-se antes, pré-ocupação. Isso que significa preocupação, você se ocupar antes. E se ocupar é complicar. Se ocupar é complicar. Mesmo tendo uma vida intensa nessa terra, Jesus,
viveu uma vida simples. A sua preocupação não era se Judas estava administrando bem os recursos da tesouraria lá do seu ministério, ou se os discípulos estavam cuidando bem dos necessitados, se a multidão estava indo, se não estava indo, essas coisas. Tudo isso, pensa uma coisa, tudo isso tinha lugar na agenda de Jesus. Tá? Tudo isso fazia parte da agenda de Jesus. Mas Jesus tinha claro qual a sua missão, o seu propósito de vida. Isso é uma vida simples. Você quer ser mais parecido com Jesus? Eu quero. E meu desejo é que você também seja mais parecido com Jesus. Vida simples. Precisamos aprender com ele. Para encerrar, eu queria aqui ler um texto de um homem que a Bíblia fala que é um homem segundo o coração de Deus. No Salmo 27, versículo 4, Davi ele fala: uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Uma coisa. É uma coisa. Vida simples. Davi pediu apenas uma coisa. Que a gente possa aprender com Davi, que a gente possa aprender com Abraão, que a gente possa aprender com Tozer, com Lutero, que a gente possa aprender com Jesus. Vida simples. Uma coisa peço ao Senhor e eu buscarei. Se você pudesse pedir uma coisa para Deus hoje, o que você pediria? Você vai falar assim: Guilherme, pergunta difícil essa, uma coisa só, estou precisando de tantas coisas. Daí talvez seja o nosso grande desafio mesmo, de repente você falar assim: puxa Deus, eu acho que eu não preciso de tanta coisa assim, eu preciso de uma coisa só. Que Deus abençoe, meu irmão, sua vida, a minha vida, e que a gente possa ter uma vida simples, em nome de Jesus. Amém, queridos? Quero deixar aberto aqui esse espacinho para alguém que quiser, de repente, fazer algum comentário, alguma pergunta. Eu quero dar uma olhadinha no chat aqui. Pastor Guilherme. Ô, Marcão. Acho que você poderia orar conosco, e aí a gente encerra a gravação, e aí a gente parte para esse bate-papo. O que você acha? Muito bom. Vamos fazer isso, gente? Vamos orar, né? Pedir a Deus que nos dê um coração como de Davi. Senhor, uma coisa só eu peço. Dá-nos um coração assim. Vamos orar? Quero convidar você onde você estiver. Na sua casa, fechar seus olhos. Vamos buscar Deus nesse tempo em oração. Louvamos teu nome, ó Deus, nessa manhã, nesse primeiro domingo desse ano. Louvamos o teu nome, bendizemos ao Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado por Jesus. Obrigado, Deus, pela simplicidade da vida de Jesus. Quantos ensinos que, ó Deus, teu Espírito Santo nos ensine, Deus, a viver essa vida simples. Que nesse ano de 2021 a gente possa, Deus, viver essa vida simples, Deus, diante do Senhor. Simplicidade de vida. Tira, Deus, as complexidades do nosso coração, da nossa mente, do nosso dia a dia. Ó Deus, que 2021 seja um ano mais leve para todos nós, um ano mais simples, mais tranquilo, Deus. Ó Deus, e que o nosso coração esteja descansado no cuidado do Senhor sobre nossa vida, em cada detalhe, em cada circunstância, Deus, possamos ver a tua boa mão, o teu cuidado, Deus. Faz isso em nós, trabalha na nossa vida, Deus. Purifica, Deus, até mesmo o nosso amor, ó Deus, para que o nosso coração seja totalmente teu e sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. É em nome dele que nós oramos. Amém e amém.